Ok. Ok, bom dia a todos e a todas. Dou então por aberta a segunda conversa deste ciclo de conversas do Mercado da Arte. Desde já apresento-me a mim, eu e a Inês Santos seremos os mediadores desta conversa. Eu sou André Marques, sou membro da Associação de Estudantes e aluno da Licenciatura de Artes Plásticas, ramo de Pintura. A minha colega Inês é aluna de mestrado. Penso que estudos de arte, certo, Inês? É isso. Sim, ok. Obrigado também por teres aceitado este convite e estaremos à conversa com o professor e artista Pedro Tudela, professor da nossa instituição. A sessão terá 1h30, a primeira hora para questões para este diálogo entre os três intervenientes e depois serão estendidos mais 30 minutos para algumas perguntas e comentários que a partir daí se queiram fazer. Queria agradecer toda a presença e toda a disponibilidade do nosso convidado, professor e artista. Obrigado, professor, por toda a consideração também. E é isso. Obrigado também a agradecer à Presidente da Associação de Estudantes, Leonor Barbosa, também por me ter exposto aqui nesta conversa. E acho que podemos então começar. Passo a palavra à Inês. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu faço das palavras do André as minhas palavras, mas como eu não sou da Associação de Estudantes, gostava de agradecer à Associação por ter impulsionado este projeto, porque eu acho que é um projeto muito interessante e cria-se aqui um espaço de conversa que provavelmente nos contextos académicos não houve tanta oportunidade, se calhar pelo tempo, pelas circunstâncias. Portanto, gostava de agradecer e, claro, ao convidado, aos convidados, ao professor Domingos também foi o anterior e ao professor Pedro Tudela agora. Então passo a apresentar brevemente o professor e artista Pedro Tudela, que nasceu em Viseu, Portugal, e vive e trabalha no Porto. Em 1987 concluiu a licenciatura em Pintura pela Escola Superior de Belas Artes de Porto e em 1992, para a sua exposição Mute Life, criou o coletivo de multimédia Mute Life Depth. Em 2003 cofunda Crónica, uma media label baseada no Porto e que procura ser um espaço dedicado a artistas que se dedicam à música eletrónica, computacional e experimental, às artes sonoras e à sua inter-relação com outros média e práticas artísticas. Desculpem. O Pedro Tudela colabora também com o Miguel Carvalhais no projeto de música e eletrónica ACE, espero que seja assim que se pronuncia. Etsy. Ok, obrigada. Nada como aos criadores. Em espanhol é @c. E também, por fim, o professor que também já o conhecia neste contexto é professor assistente da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Então, passo agora a palavra ao colega André para começar as perguntas que todos queremos ver respondidas e que vão dar corpo à conversa. Obrigada. Fazendo também uma contextualização para com a primeira conversa deste ciclo, como aliás tivera referido o professor Domingos Loureiro na primeira conversa, mercado de arte é um conceito muito amplo e vago que engloba uma elevada panóplia de territórios e de espectros ao qual se dá uma designação comum, mas que deriva por diversos agentes e configurações. Tendo em conta que o mercado de arte é uma expressão difícil de definir, que exige a consideração de várias redes e agentes, como já referi, que nele se movimentam, gostaríamos de começar pela pergunta da praxe. Professor, o que é que considera por mercado da arte ou mercados da arte? É possível definir algo assim, digamos, em termos sucintos e basilares? Bom, muito boa tarde a todos. Eu também agradeço naturalmente à Associação de Estudantes e no nome, enfim, do André, e neste caso também com a Inês, agradeço muito este convite e acho que sim, é ótimo haver este tipo de, enfim, diálogos ou conversas que possam expandir um pouco o que pode acontecer e o que acontece normalmente na nossa instituição. A pergunta, de facto, ou a questão levanta uma série de outras questões, não é?
Normalmente, no mercado da arte, há uma coisa que, enfim, eu não gosto nada do termo, mas há um produto, não é? Que é um produto que é depois, que circula de alguma maneira no dito mercado. Eu também não gosto muito da palavra mercado, mas ela faz parte, enfim, da nossa vida, não é? E também entra dentro do que é o nosso meio. E esse produto é absolutamente essencial. Eu voltei a nomeá-lo como produto, mas é absolutamente essencial. E trata-se de uma questão que é absolutamente basilar, que é matéria criativa. Não quer dizer que não haja, efetivamente, noutros casos, a questão da criação estar dentro do que é o assunto da produção, não é? Mas neste caso é absolutamente crucial e, portanto, isso já, à partida, cria logo uma série de questões, ou seja, matéria que é criativa e que passa por diferentes momentos, não é, da própria reflexão e investigação sobre o que é o trabalho e depois o resultado de tudo isso. Isto de um modo absolutamente sucinto e que obviamente também não retrata ou não revela a questão. O mercado da arte é, enfim, e as palavras que o André utilizou, de algum modo levantam a questão. Não dão uma resposta absoluta, porque é absolutamente vasto o campo. Para além dessa questão absolutamente basilar, ou seja, matéria que inclui ou que resulta do ato criativo e dessa reflexão, e depois há naturalmente uma circulação. Nós incluímos, naturalmente, quando falamos em mercado, obviamente salta e imediatamente acontece a questão dos números, não é? E dos valores, etc., etc., que é também legítimo, quer queiramos, quer não. Mas o que eu acho que efetivamente é absolutamente importante é todo esse antecedente que depois resulta efetivamente no que é o mercado da arte. E depois entra-se nas questões de galerias, mercado propriamente dito, as feiras, etc., etc. Ou seja, a circulação dessa matéria criativa que depois circula de diferentes maneiras. E também, não esquecendo, como é óbvio, todo o antecedente necessário para que essa matéria depois passe a ter alguma visibilidade, alguma circulação, etc. E o que é que eu quero dizer com isto? É que o ato criativo per se, ou por si só, é o momento essencial para que haja matéria para circular, mas depois há uma série de momentos que podem produzir ou que podem avolumar o valor dessas matérias criativas, portanto, do ato criativo, etc., etc. E entra-se depois nas galerias, nos museus, etc. Essa visibilidade que depois pode ter também uma importância acrescida pelo facto dos pares reconhecerem e poderem naturalmente depois pôr também a circular de algum modo o que é o trabalho de cada um, individual de cada um, não é? E obviamente também não estou aqui a descartar tudo que pode acontecer nesse patamar de circulação e de produção coletiva, e eu quando digo coletiva é entrar precisamente em exposições coletivas ou mostras coletivas, mostras que têm a responsabilidade de algum modo de um curador, de uma matéria que é algo que une uma série de trabalhos ou um discurso, etc., etc. Portanto, há aqui efetivamente uma série de coisas, mas o que eu acho que é absolutamente essencial e não esquecer, e isto não é tornar a coisa uma espécie quase de lugar comum. Obviamente é necessário haver qualquer coisa para que depois então o mercado aconteça, não é? No mercado da arte, apesar de ter as suas especificidades, como cada área tem, mas depois é um mercado, há uma circulação. E essa circulação também
é importante, eu não fui nada sucinto como o André pediu em relação à resposta. Percebe-se. Isto acontece efetivamente, quer dizer, portanto esta circulação depois também há uma série de responsabilidades, não só a sorte, mas também de facto a insistência e a credibilidade que existe no ponto de partida. Isto também eu acho que é importante, ou seja, eu quando digo credibilidade o próprio autor, o artista, estar absolutamente ciente e acreditar efetivamente naquilo que faz. Isso passa no trabalho. Eu sei que é um bocado romântico tudo isto, mas é um facto, quer dizer, se o próprio artista não acreditar, pode haver uma sorte imensa e alguém pegar no trabalho e ter influência e às tantas conseguir colocar o trabalho de maneira a que haja uma visibilidade imensa, etc. Isso acontece também. Mas o que eu acho que é absolutamente essencial é esse ponto de partida, haver o próprio autor acreditar efetivamente no que está a fazer, não é? E isso normalmente depois passa, não é? Passa para o próprio trabalho. Enfim, não foi nada sucinto e não respondi efetivamente àquilo que provavelmente o André estava à espera, mas... Vem a lançar cada vez mais perguntas e mais interrogações, acho que é muito mais... Exatamente. É mais nesse... Nós acho que vamos sair daqui cada vez com mais dúvidas, se calhar, mas... Não, mas é que se houvesse uma fórmula, a coisa tornava-se provavelmente muito simples, mas depois também planificava os resultados, ou seja, há aqui a fórmula, vamos dar resposta à fórmula, preencher todos os requisitos necessários para essa fórmula e pronto, e temos o resultado. Dentro do que é o ato criativo também é muito difícil que isso possa acontecer, não é? Mesmo na própria avaliação, etc. Não é? Eu quando digo aqui avaliação não estou especificamente ou exclusivamente a falar do momento da formação, mas a crítica que pode existir efetivamente em relação ao que é o trabalho, e o trabalho artístico, e, portanto, a obra de arte. É muito interessante porque o professor, a pergunta que nós temos a seguir, que nós gostávamos de perguntar, vai muito ao encontro que o professor acabou de responder, e é muito engraçado, porque nós, como estudantes, penso que o nosso público, entre aspas, um público de Zoom, também tem essa experiência, e o professor também já teve, como estudantes. Eu não sei, pelo menos na minha experiência, se a conversa do mercado da arte é um bocado tabu, às vezes. Não é um tabu propositado, se calhar, mas se calhar, quando estudamos, estamos muito mais ligados àquela noção romântica, agora usando a expressão que o professor utilizou, do estatuto da arte e da noção de ser artista, ou de tentarmos ser artistas. Eu ia lhe perguntar se considera que existe um estigma em torno disso, mas já percebi que o professor considera que, basicamente, sendo nós artistas e tendo a matéria que o professor falou, as coisas quase podem vir a seguir a isso, não sei. A pergunta era: considera que existe um estigma em torno do conceito do mercado de arte, pelo menos no contexto académico, e se sim, como lidar com o possível atrito entre a noção ou as várias noções de arte e a noção de capitalização do objeto artístico. Este atrito entre o que nós estamos a fazer, as nossas ideias, reflexões, os nossos processos, e aquela ideia de atribuir um valor, que o professor também falou em valores, atribuir um valor, saber a que redes é que nos devemos juntar, saber com quem é que devemos falar. Como é que... O nosso trabalho também é um produto e tem que inevitavelmente ser um... Pois, exato, como essa ideia de produto e a ideia de processo às vezes são um bocado quase... têm muita tensão entre si. Falo numa experiência também muito própria na altura. Claro. Não sei, gostávamos de saber o que é que o professor acha em relação a isto. Bom, e efetivamente dentro do que é a nossa formação, e eu quando digo nossa, eu enquanto docente e vocês enquanto discentes, não há efetivamente, eu não digo que seja um estigma, e eu não acho que seja efetivamente um estigma, mas não há efetivamente, sei lá, até uma unidade curricular que possa apontar para essas questões. Não há. Não é? E isso, enfim, não digo que seja uma lacuna, mas é um facto que vocês podem sentir essa falta. Agora, os meios, e tu falaste, e agora vou saltar um pouquinho para o final da tua, não quer dizer que não possa responder, espero eu, à pergunta na sua totalidade, mas eu vou saltar um pouquinho para esta parte final, é que tu falaste que os meios, eu diria que não há também uma espécie de formatação ou uma fórmula
que possa dar resposta a essa pergunta, não é? Quer dizer, essa dúvida, não é? Eu quando digo que os meios acontecem ou vão sugerindo ou vão acontecendo, é porque efetivamente as coisas estão um pouco diferentes. E isto eu não vou estar a falar como um dinossauro, no meu tempo não tínhamos isto, não tínhamos aquilo, etc. Mas é um facto que mesmo a própria informação em relação ao que é o panorama, inclusive o mercado da arte, não era tão rápido e não era tão fácil no tempo em que eu fiz a minha formação. E eu estou a falar da minha formação no período da licenciatura. Portanto, na altura nem sequer era faculdade, era escola superior de Belas Artes, e inclusive acompanhei a luta para poder entrar, e isto depois é outra questão que não vem para esta questão, é se realmente dentro do que é a nossa área, se era absolutamente necessário nós estarmos na universidade, etc, etc. Isto já são outras questões e são outras dúvidas que acontecem. Mas na altura, efetivamente, ou seja, durante o meu período de formação e da licenciatura, eu acompanhei essa luta. Mas nós não tínhamos esse tipo de facilidade de meios, e isso pode expandir, ou pode se estender também para utilizar esses meios para, colocar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, ou fazer com que ele circule. Eu já utilizei aqui a palavra circulação porque também é importante que aconteça isso. E os meios agora são um bocado diferentes. Olha, este que está a acontecer para uma conversa era qualquer coisa que há muito pouco tempo atrás não havia efetivamente. Eu não estou a dizer, ok, vamos fazer um Zoom, vamos fazer uma exposição via Zoom, quiçá isso dentro do que é um programa ou um projeto até pode ter lugar, mas eu não estou a dizer, eu estou a dizer é que estes meios digitais de divulgação, de circulação rápida, para o bem e para o mal, também entraram dentro do que é a possibilidade de utilização desses mesmos meios até para divulgação e colocação e circulação do nosso trabalho. E, portanto, isso não havia, mesmo na informação. E digo eu, novamente, para o bem e para o mal, agora há alguma outra facilidade. Há, contudo, algo que se... enfim, que de repente se colocou à nossa frente, dentro do que é esta facilidade destes meios, de nós também podermos fazer uma triagem de realmente o que é interessante, o que não é interessante, porque às tantas vem tudo misturado, não é? De repente temos uma informação absolutamente volumosa, se quisermos, em quantidade, e da nossa parte temos que fazer essa triagem, não é? Isso era qualquer coisa que, dentro da nossa investigação, nós procurávamos livros e depois alguém ia lá fora e vem e traz-me o livro não sei o quê, eu sei que há uma exposição não sei quantos, e por aí fora. Essas coisas, esse tipo de comunicação que existia dentro do meio, agora alargou, efetivamente. Pois. E eu acho que, apesar de tudo, também pode ser utilizada para o que é a colocação do nosso trabalho. E há coisas que acontecem, e há coisas que são produzidas e que são construídas, mesmo dentro dos meios digitais, etc., para essa divulgação. Agora, no que respeita ao nosso meio, o nosso meio de Faculdade de Belas Artes, não acho que existe um estigma. Acho é que existe efetivamente qualquer coisa que não está completamente estabilizado para que haja de facto um diálogo direto e uma conversa direta e programada, se quisermos, dentro do que é o nosso momento de trabalho conjunto, etc., que esteja a apontar para essa questão. Eu confesso que da minha parte, com alunos que acompanho em ateliê e em estúdio, em que as conversas, enfim, não digo que se desviem do que é um programa, não, mas são conversas que muitas vezes apontam também para essas questões, não é? Portanto, não há da nossa parte, creio eu, uma espécie de ocultação, pronto, não se fala sobre isso, vamos pensar efetivamente na questão da produção, da investigação, etc. É absolutamente importante, mas não é de descartar a possibilidade quando as conversas de trabalho apontem para essa possibilidade, que isso possa de facto acontecer. E comigo aconteceu, e acredito perfeitamente que com os meus colegas também possa acontecer. Creio eu que será essencialmente em lugares
onde a produção de trabalho, enfim, não tem uma espécie de funil ou estreito em relação ao que é o programa que está pensado para passar durante os períodos de contacto, etc. Mas essencialmente nesses lugares onde a produção de projetos, etc., que são coisas mais alargadas e que muitas vezes vão noutros sentidos. Vou utilizar, vão beber um pouco em relação a determinado tipo de unidades curriculares que são mais focadas em determinado tipo de assuntos, mas que possam ser um interesse do que é a construção vamos lhe chamar, dentro do nosso meio, a construção do vosso currículo, não é? Do vosso currículo, eu quando digo aqui o vosso currículo, que é a quantidade de informação que vos interessa para construir os vossos projetos, as vossas intenções, etc, etc. Então essa relação é mais, vou usar o termo próxima, no sentido de aluno-professor, está a trabalhar num projeto e não há aquele rigor do programa de dizer agora vamos falar de IRS, nem coisas assim, mas Exato. O professor em determinado projeto está a acompanhar um aluno e esse aluno vai ver, se calhar vai precisar de contactar uma galeria, o professor se calhar com a sua experiência, é mais nesse panorama, sim. Exato. É mais muito saudável, aliás, em qualquer estrutura e mais numa estrutura de ensino académico e num programa, quando de facto é possível o lugar e a liberdade para o desvio e para o diálogo. Pois, sim. Acho que isso também, no ensino que se quer democrático, deve sempre poder ter essa margem para ser mais próximo, como tu, aliás, dizes, e até ser mais orgânico e moldado à identidade e à especificidade de cada um. Acho que isso claro. É um ensino inclusivo, não é? Exato. E reparem o seguinte, que isto é importante. Nestes casos, onde o trabalho se expande dessa maneira, e eu não estou a dizer que nós não temos uma espécie de um programa, existe programa, mas ele é suficientemente aberto para que haja, de facto, vou utilizar novamente a palavra, esses desvios, mas são desvios que são focados em relação a determinado tipo de questões, dúvidas que possam existir da parte individual de cada um. E, felizmente, ainda temos na nossa formação essa possibilidade de uma relação de um para um. E outra coisa que acontece, ainda ontem estava a falar com alguém de outra formação, do ensino da Soares dos Reis, etc. Eu normalmente, e isto, lá está, eu quando digo e não estou a dizer que sou o único a fazer isto, não sei muito bem e realmente, quer dizer, não preciso de estar a fazer uma espécie de levantamento, como cada um dos meus colegas tem, ou se relaciona, ou como desenvolve o trabalho. Enfim, o desenvolvimento do trabalho sim é discutido em geral, não é? Mas depois, dentro de cada um dos estúdios, enfim, não vou estar lá a ver, deixa lá ver qual é que é o método, etc. Mas normalmente, eu quando tenho conversas, e que são conversas que têm a ver com as questões de cada um, e portanto de um para um, como dizia há pouco, eu não falo baixinho ou vamos ali para o canto discutir a tua questão. Porque apesar de tudo pode haver qualquer coisa dentro do que é o diálogo acerca do assunto que está a ser desenvolvido individualmente por cada aluno, que possa ser do interesse de algum que está lá, de algum colega que está lá também no mesmo espaço a trabalhar e a desenvolver o seu trabalho. Embora não seja programado, também tem um aspecto de transversalidade até, não é? Exatamente. Ou seja, há coisas que, apesar de tudo, depois já aconteceu, inclusive, de repente haver um ou dois colegas que se juntam à discussão porque também é do interesse do que está a ser discutido. É óbvio que dentro do programa há coisas que são, obviamente, construídas para todos e para passar para todos. Mas depois é inevitável, dentro de cada projeto, haver depois conversas dedicadas a determinado tipo de assunto que está a ser desenvolvido e que não é rigorosamente igual ao outro. Se estivéssemos a falar, por exemplo, de outras unidades curriculares onde
há um programa específico com exercícios e de resposta, mesmo que essas respostas sejam efetivamente diferentes umas das outras, porque cada um desenvolveu da sua maneira, mas apesar de tudo há ali qualquer coisa que une em relação ao que é o ritmo desenvolvido durante aquele período de trabalho. Nos estúdios e nos ateliês, tudo isso é muitíssimo mais aberto. E eu felizmente gosto muito, e eu sei que é um lugar comum, mas é de facto, efetivamente a coisa que eu mais gosto na formação artística, é esta discussão de trabalho que acontece da parte do aluno, e não é algo que inevitavelmente é proposto para que seja desenvolvido para dar resposta a determinado tipo de exercício muito concreto, não é? Portanto, enfim, há várias situações, mas desviámos-nos assim um bocadinho em relação àquilo que a Inês pergunta. Não, mas é essa linha de... Porque também é um bocado difícil lidar com isto de cabeça fria, não é? Porque estamos a falar de processos e de práticas e de projetos. Exato. E é muito engraçado porque eu lembrei-me, uma professora está a falar dessas situações em que está a falar com um aluno e o aluno tem um projeto. Por exemplo, agora no meu mestrado, que é de Curadoria e Museologia, é pensar uma exposição, refletir sobre uma exposição, juntar os artistas e os trabalhos que nós queremos ver. É muito interessante e é um trabalho, um processo demorado, mas depois pensar nos pregos que são precisos, pensar nas transportadoras, pensar quem é que temos que contactar, isso que é o mundo real, que realmente que nós temos que ir falar às pessoas. Isto também, eu acho que é mais nesse aspecto de faltar, que não digo que seja culpa dos professores de todo, porque as pessoas fazem o que podem e tive professores que tiveram essas conversas que a pessoa está a falar, mas no geral uma pessoa fica, afinal a exposição não é só entrar na galeria e ver, é contar os pregos, isto, claro, estou assim a reduzir, mas é muito interessante porque tem todo o mundo real por trás disso que provavelmente às vezes nós não temos tanta afinidade com. Mas Inês, apesar de tudo, há esses momentos em que, não digo que a obra só se conclui quando é mostrada, mas efetivamente há determinado tipo de situações onde a obra, quando acontece e quando é montada num espaço que é para ser depois visto por outras pessoas, grande parte dos trabalhos concluem-se aí, nesse momento. Mas são questões que se levantam que são absolutamente pertinentes e que são também discutidas em estúdio, porque há momentos em que o trabalho tem que passar para esse lado. Eu tenho feito com os meus alunos de mestrado em estúdio, tenho feito, agora com esta coisa da pandemia tudo isto ficou um bocado diferente e enfim, mas aproveito muitas vezes, pelo menos em fases conclusivas de trabalho e num primeiro ano as conclusões até pode ser resultado de uma experimentação bastante vasta, num segundo ano o foco é maior em relação ao que é o projeto, mas isso é de consciência e também se passa enquanto docentes essa informação e essa discussão, não é? Portanto, mas há esses momentos que são relativamente conclusivos e que incluem precisamente a mostra, e isso tem acontecido, felizmente, inclusive em situações como do género. Imaginem, nós temos um espaço que é o estúdio, que é o espaço que durante grande parte do tempo foi utilizado, vamos lhe chamar como oficina, como espaço onde se desenvolve essa experimentação, onde se desenvolve projeto, enfim, mais focado, etc. Isso depois depende de cada um. Mas há ali um espaço, eu chamo-lhe de oficina, ou seja, de ateliê, de trabalho que acontece, de uma arrumação desarrumada ou uma desarrumação arrumada, enfim, isso depois também depende de cada um, que é próprio do espaço de trabalho. Ou seja, eu não vou dizer qual é que é o método em que as pessoas devem utilizar para arrumar isto, aquilo, aquilo outro, mas isso é com cada um. Mas claro que passo alguma informação da experiência, como tu falaste há pouco, do tempo que já passou, não como fórmula, como modo de agir, mas como sugestão perante cada um dos casos. E o que acontece é que nesse período todo aquele espaço tem esse tipo de configuração absolutamente normal e até desejável, se quisermos. Eu faço um exercício muitas vezes com os meus alunos que é, ok, há aqui uma altura em que o trabalho está mais concluído, ou que está concluído e que está
não digo que pronto, no patamar ou na rampa para ser mostrado, mas sim, está muitíssimo mais próximo para que isso aconteça. Para proveito do próprio aluno e consciência de como proceder e o que fazer, eu tenho feito muitas vezes, vamos arrumar isto tudo e vamos transformar este espaço, que até então foi utilizado como espaço de trabalho e de oficina, e vamos olhar para ele como espaço de exposição. E, obviamente, tem outros requisitos, claro que não levantamos paredes, mas, quiçá, pintar uma parede qualquer para que o trabalho tenha outro tipo de recorte, etc. Isto também agora já começa, enfim, depois depende de cada um. Mas o que interessa é que há essa consciência desse momento que também é crucial em consciência de cada um dos autores. Quer dizer, eu desenvolvo o trabalho, sim senhor, agora pega lá e faz o que tu queres. A responsabilidade dessa conclusão também está da parte de quem no plano da instalação ou de algo relativamente mais complexo a nível tecnológico. E tu falaste dos pregos, mas também podemos falar de uma vastíssima quantidade de material que é efetivamente necessário para que o trabalho se conclua a esse nível. E que está efetivamente dentro do que é esse grande guarda-chuva que é o mercado da arte, que é, obviamente, o trabalho que depois é discutido e que circula e que é aproveitado, etc, etc. Tudo bem. Mas eu acho que esse exercício é absolutamente essencial. Ou seja, aquilo que tu disseste, que muitas vezes é uma lacuna que acontece, sim, porque não há, vamos lhe chamar, por exemplo, uma unidade curricular absolutamente dedicada exclusivamente a esse tipo de situações, mas também, lá está, há situações onde o mesmo prego até é necessário, é transversal em relação à montagem de cada um, mas depois há outras coisas que são ímãs e que são cabos e que são sei lá o quê, quer dizer, e a própria luz, não é? A luz é uma coisa que se nós sem luz não temos a percepção de nada, não é? Quer dizer, porque não há nada, se não tivermos luz não percebemos absolutamente nada em relação ao que é o espaço. No que respeita ao som, e o Alvin Lucier, enquanto autor e artista sonoro, tem uma obra muito dedicada a essa questão, que é o espaço, o som propagado no espaço tem influência em relação à nossa percepção. Ou seja, o mesmo som debitado num espaço que é completamente reduzido, muito absorvente, tem um resultado absolutamente diferente se for, por exemplo, num hangar, não é? Que é um espaço muito revérbero, etc. Parece que o mesmo som tem outro tipo de comportamento. Mas lá está, é a responsabilidade do espaço. E o espaço onde se mostra, e eu não estou aqui a revelar ou a reduzir espaço com característica de white cube ou de black box ou de casa absolutamente normal, etc. Essa consciência da parte de quem constrói, e neste caso vocês alunos que constroem o vosso trabalho, também tem que estar na equação. Tem que estar na equação. E mesmo que haja alterações posteriores, não é? Já aconteceu, inclusive em experiência enquanto autor, constatar e chegar ao espaço onde se vai montar o trabalho, seja ele qual for, seja a nível sonoro, ou seja a nível de trabalho físico, mais escultórico, pictórico, o que quer que seja, chegar ao espaço e perceber que há ali determinado tipo de soluções que têm que ser relativamente alteradas. Não é ceder, mas é compreender, e isso é que é muito importante. Ok? Imagina fazer exposições em espaços que têm uma personalidade muito forte. E eu quando digo aqui uma personalidade muito forte, quer dizer, coisas que são inegáveis. Sim, sim. Por exemplo, eu dou-vos o exemplo, já que estamos a falar aqui enquanto docente, mas enquanto artista, Sim, claro que sim. eu dou-vos o exemplo da Sala das Caldeiras do MAT, que é, no fundo, o Museu da Eletricidade. Reparem o seguinte, é um disparate, ou seria um disparate, chegar lá e levantar paredes para anular tudo aquilo que está lá. Porque parece que é parte do próprio trabalho. Eu acho que o que aconteceu ali foi, para já, quando me perguntaram onde é que eu quero fazer a exposição, ao convite, onde é que eu quero fazer a exposição, e tens esta possibilidade. Sala das Caldeiras, um espaço que é mais white cube, etc., da parte do Museu Novo, etc., e qual é que tu queres? E eu disse muito francamente, eu quero me relacionar com este espaço da Sala das Caldeiras. E isso foi
muito importante, inclusive havia uma peça que tinha 16 canais de áudio e que estava distribuída no espaço. Compreender a arquitetura. Uma outra coisa que foi muito curiosa, que foi perceber que toda a volumetria que existia dentro do espaço discutia com a própria arquitetura, ou seja, ela também era parte da arquitetura. Necessidades técnicas do género ter escadas para chegar a outro nível, etc., no que respeita ao objeto das caldeiras e do processo que era utilizado para trabalhar, etc. Porque se nós não tivéssemos essas volumetrias, se não tivéssemos as 4 caldeiras que existem lá, nós tínhamos um empty space, um hangar, uma coisa gigante, com norte-sul, nascente-poente e completamente livre. Não era o caso. E tudo isso foi muito importante quando eu levei o trabalho, que fiz testes em vários sítios, mas a experiência do lugar foi absolutamente conclusiva. Ou seja, eu estive um tempo, para mim, muito, muito, muito interessante, mas relativamente expandido, a fazer testes com o material sonoro que levei e o comportamento desse mesmo som e a distribuição. Claro que havia ali uma matriz, ou seja, havia uma partitura gráfica que aproveitava a própria distribuição dessas volumetrias que existiam no espaço. E isso era, digamos que, o ponto de partida. Mas a experiência do lugar depois percebi, eu estava a pensar que ia usar um subwoofer ou enfim, uma caixa de graves entre cada espaço das caldeiras, mas a experiência do lugar ditou-me que era absolutamente indiferente haver de facto essas caixas de subgraves. Em relação à quantidade eu reduzi por causa do que aconteceu no espaço. Não danificou o trabalho, mas foi de facto compreender o trabalho dentro de um espaço que quer efetivamente dialogar com aquele espaço. Portanto, o espaço, nesse caso específico, é parte do trabalho e é um ponto de partida muito importante. Não só histórico, mas o que efetivamente acontece lá naquele caso. E eu dei-vos um espaço, eu falei de personalidade, é porque ele de facto tem uma personalidade, é inegável apagar, é impossível apagar aquilo que tem de facto aquele tipo de presença, característica, pele, tudo mais, não é? Alterei algumas luzes em relação a algum tipo de densidade que eu queria criar com as coisas que foram colocadas e as que já existiam, mas isso, lá está, a experiência de se perceber o que é que acontece no espaço. E isto não quer dizer que também não possa acontecer em áreas que são mais neutras, vamos lhe chamar, os ditos white cube ou black box, porque são mais neutras, quer dizer, não há, o trabalho tem um recorte absoluto em espaços com esse tipo de características. Não digo que é melhor, nem que é pior. Eu agora tenho... diferente. Absolutamente. Eu agora inauguramos há relativamente pouco tempo, eu e Miguel Carvalhais, uma instalação numa ermida em Tavira. E íamos com uma ideia, a ideia é o ponto de partida, porque há ali salinas e, portanto, pegámos na ideia da utilização do sal, a produção do sal e a ideia do granulado do próprio sal enquanto matéria, enfim, uma série de questões que são ponto de partida em relação ao projeto e que se desenvolve. Quando chegámos lá para montar o trabalho, o desenho que estava programado para a estrutura da montagem da instalação não se alterou por completo, mas houve ajustes necessários por causa da experiência do lugar e a consciência do que acontece no lugar. Porque é um lugar que nós não queremos apagar. Nós queremos é que ele efetivamente se relacionar e acrescentar e relacionar e dialogar com o trabalho, porque ele é inegável. É absolutamente inegável. Ok, e é engraçado falar, pronto, sabendo também que o professor, tanto como na sua prática artística, quer na sua docência, trabalha, de facto, com certas práticas que nasceram num contexto mais contemporâneo e que, como é lógico, envolvem ou necessitam dessa envolvência com um espaço muito mais abstrata e até própria. E lá está, falando de um tema tão globalizante como a arte, que envolve tantos meandros e tantas reformulações, encontrando-nos neste contexto atual marcado por práticas e manifestações tão plurais,
E pronto, e como eu tinha referido, sabendo que o professor leciona e envolve-se com as mesmas práticas mais contemporâneas, como a arte sonora ou como a performance, e sabendo também que essas práticas muitas vezes vêm pôr em questão posturas, formas de apresentação, possibilidade de documentação, a atitude e a relação com os espectadores, a apreensão dos sentidos e, por exemplo, a supremacia que se dá à visão, entre outras coisas, ou a própria autodestruição pela apresentação, isto é, falando na performance, entre muitas outras coisas, a performance torna-se outra coisa quando a tentamos produzir por meio da documentação. A vida da performance está-se apenas no momento da sua apresentação, como aliás indaga a Peggy Phelan na ontologia da performance. A arte sonora, por sua vez, dito em termos generalistas e vagos, tenta vencer, como eu já tinha posto isso em questão, a supremacia da visão ou dos sentidos, entre muitas outras coisas. Lá está, são isso que põem em causa quer a supremacidade da visão, quer a visão como acabada, permanente e sacralizada. Eu acho que é uma palavra também importante. A minha pergunta é, tendo em conta este contexto, como é que pode ser como é que este caráter se traduz em termos de mercado, no sentido de como é que se posiciona este campo artístico ou estas pluralidades artísticas, digamos assim, reformulações artísticas, perante a coleção, o arquivo, a documentação, a venda, por exemplo. Poderá o mercado da arte prejudicar a performance e a arte sonora, porque, como aliás refere a Marina Abramovic sobre a performance, é uma arte viva sobre a performance? Sim. Enfim, respondendo assim diretamente, acho que não, mas acho que não. Porque esse tipo de responsabilidade ou esse tipo de alteração que pode acontecer em relação ao que é o resultado da produção artística e os meios que são utilizados, ou até a reflexão que existe em cada vamos lhe chamar linguagens, não sei, pronto, que isto se torna relativamente mais plural. Eu acho que isso efetivamente é que orienta. Eu sei, e é verdade, aliás, já houve dentro de discussões com alunos meus e com colegas meus, já houve muita discussão acerca dessa questão da documentação, que pode ser absolutamente importante, mas há situações onde isso, não sei, vai quase contra impossível. a própria... Exatamente, é quase impossível, não é? Quer dizer, há situações onde o trabalho não permite efetivamente e não é efetivamente a mesma coisa. Eu vou-vos dar novamente um exemplo, e já que estamos a conversar, hoje claro. isto é uma conversa quase de umbigo, mas pronto, eu tento alargar. Não, mas faz dar sentido. um exemplo que aconteceu durante este período de confinamento e que provavelmente vai dar alguma resposta prática, se quisermos, em relação à pergunta que o André fez. Eu, durante este período de confinamento, fiz uma exposição e ela basicamente, ou grande parte do tempo, aconteceu online e que foi um disparate absoluto. E eu vou explicar porquê. Era um trabalho que foi desenvolvido durante bastante tempo, até foi com alunos da Católica, de mestrado e de doutoramento, e que teve vários momentos. Teve um primeiro momento em que eu quis construir uma partitura gráfica que orientava o resultado sonoro com uma série de outras partituras gráficas. E como eu e eles, esses alunos e até alguns professores da Universidade Católica, juntámos uma pasta num diretório qualquer, uma série de partituras, mas que iam desde partituras mais atuais, se quisermos, ou partituras gráficas, partituras convencionais no que respeita à escrita musical, mas que eram contemporâneas, etc., como outras de partituras mais distantes e de autores, enfim, onde havia a possibilidade de poder ser reutilizado de alguma maneira no trabalho. Bom, depois de ter uma quantidade imensa de partituras, eu fiz um exercício olipiano que é cortar em tiras cada uma dessas partituras, meter num saco e ir tirando as tiras de partitura de um modo relativamente ocasional, ou portanto em shuffle, se quiserem, retirar cada uma dessas tiras da partitura e compor novas páginas com essas partituras.
E o que aconteceu é que, enfim, houve um número que estava pensado por causa de questões do espaço, da espacialização. Se nós tivermos, por exemplo, um espaço convencional e normalíssimo, temos 4 cantos, não é? Um espaço, uma área interior, ok? E temos 4 cantos. E esses 4 cantos, nos eixos, se nós rodarmos, passam a dobrar e ficamos com pontos entre os cantos, e, enfim, temos 8, não é? Mas se fizermos uma espécie de rebatimento, quer dizer, esse movimento, em vez de ser circular, se houver um rebatimento do 8, nós passamos a ter o sinal infinito, não é? E, portanto, enfim, o sinal ou o símbolo do infinito. E essa ideia da multiplicação de algo que é debitado numa superfície que depois tem réplicas, não é? Pronto. Isto na ideia do espaço, isto resumindo. Eu fiquei com o número 16. Porquê? Porque arranjei 16 objetos, completamente, alguns encontrados diretamente na praia. Eu gosto imenso de ir para a praia, daquelas praias extensas e que não têm muita gente, e encontram-se, olha, lixo que nós produzimos e que vem à costa, não é? Plásticos, madeira. Madeira é menos lixo, mas pronto. Mas tem uma patina e tem uma forma que teve a responsabilidade desse tempo, de estar a rolar na areia e estar na água, etc, etc. Os próprios plásticos sofrem esse tipo de alteração na sua pele. E, portanto, alguns dos objetos eram dessa natureza, outros até eram recompostos, ou, enfim, em processos quase de assemblagem, de ligar alguns objetos ou recompor os objetos. Eu tinha 16 objetos. E esses 16 objetos iam interpretar, ou interpretaram essas novas partituras, que é uma conjugação de diferentes momentos. Quem souber, por exemplo, música, reconhecia aquele fragmento que depois era interrompido e passava para uma outra coisa qualquer. Se nós tivéssemos, por exemplo, imagina o malhão, malhão, e de repente, pum, passamos para uma coisa que é contemporânea, que é completamente diferente. Ou seja, é uma interrupção que não é só visual para quem conhece ou sabe da escrita musical, tem ou ouve aquilo que está a ver. O que acontece é que eu olhei para aquelas pranchas e essas novas partituras e olhei para elas como elementos gráficos naquele momento, não é? De composição. Não estava propriamente preocupado em perceber qual é o resultado sonoro de cada um daqueles momentos, aqueles fragmentos. Olhei para as partituras gráficas como desenhos, se quiserem. E houve também intervenção depois do resultado relativamente ocasional, não é? Dessa compilação de tiras, ou de momentos, ou de fragmentos. Formação de artes plásticas é inevitável. Olha, isso eu repeti aqui e tal, e não sei o quê. E comecei a olhar para aquilo como desenhos e a desenvolver ou ampliar esses resultados. Mas sempre com a ideia de que havia uma interpretação através da utilização desses tais objetos. E objetos que eram bocados de madeira, como vos digo, ou outros que eram plásticos compostos, assim, um sino, e por aí fora. Bom, o que acontece é que essa multiplicação e essa produção consequente, não é? Eu queria que se mantivesse em relação ao que era o trabalho sonoro. E isso implicou, depois da interpretação de cada uma daquelas partituras, daquelas pranchas, implicou fazer uma programação que não fosse uma sequência fechada. Ou seja, toda a matéria que foi gravada de cada um daqueles objetos, depois era debitada em 16 canais independentes, associadas a cada um desses objetos, mas de um modo que não tinha uma sequência fechada, ou seja, generativo. Só funcionava quando se ligava. Agora, vocês estão a ver uma coisa que tem 16 canais num espaço que é absolutamente imersiva, coisas que acontecem atrás, ao lado, mesmo que estivéssemos fora do que é o círculo desenhado com aquelas 16 colunas de áudio, mesmo que estivéssemos fora, a ideia de proximidade e afastamento existia com a experiência do lugar e com o momento em que estamos efetivamente a usufruir da instalação. Voltando agora ao início, reparem como é que nós temos uma coisa que não tem uma sequência fechada. Ou seja, não há um princípio e um fim. Nada contra, mas neste caso não tinha propositadamente, porque era parte do próprio trabalho. Claro. A experiência de estar no sítio
e receber ou estar num momento qualquer onde há mais densidade ou mais silêncio, etc., peso do silêncio. O que acontece, não é? Dentro do que é a programação de graus de probabilidade de como é que a coisa é lida pontualmente, não é? Imagina que ele vai buscar um momento na partitura onde há, de facto, um ataque e nós temos esse ataque presente, mas depois a escolha na programação pode ir quase num silêncio ou no resultado final do que é o respiro dessa ação. E, portanto, temos sempre eventos sonoros a acontecer que até são diferentes. O que acontece é que, mesmo a experiência, para além disso, nós podemos ter uma espécie de documentação do momento. Tudo bem, perfeito. Há fotografias, as coisas não revelam, efetivamente, na sua plenitude. Não. Mas a experiência de estar no sítio era absolutamente inevitável. Claro que foram fantásticos, fizeram uma daquelas visitas virtuais, não é? Com vídeo e com o som a acontecer e a passar, etc., consoante aquilo que estava a acontecer naquele período em que a coisa estava a ser registada, mas nunca é a mesma coisa. Reparem o seguinte, a ideia de espaço num ecrã, ela tem sempre uma altura e uma largura. A ideia de nós estarmos num espaço e termos opções de olhar para aqui, para lá, etc., temos uma altura, quer dizer, nunca temos efetivamente um plano de imagem fechado. Nada contra, repito, porque também já tive e faço algum trabalho onde isso é refletido, a ideia do plano de imagem, mas neste caso era inevitável essa experiência imersiva, que é uma palavra que também é muito utilizada nestas questões, mas na verdade era absolutamente imersiva. Olha, não tem nada a ver, mas repara, há um autor que até não sou grande fã, mas que foi muito popular numa eletrónica popular há uns tempos atrás. Um francês que se chama Jean-Michel Jarre e que fez uma obra que se chama Oxigênio e que, uau, toda a gente, aquilo foi na altura absolutamente notável, etc. Claro que ele tem, dentro do que é a utilização dos meios, super tecnologia, etc., etc. Eu fiquei muito surpreendido que há relativamente pouco tempo, ele editou um disco que se chama Amazónia. E o disco da Amazónia é um disco que tem momentos balizados, se quisermos, com a faixa 1, faixa 2, etc., mas é uma coisa relativamente contínua. E com muita gravação de campo. Espaço da Amazónia, etc. Muita gravação. Ele fez uma edição binaural do mesmo disco, mas para ouvir apenas e só com headphones. Porquê? Porque o som está concentrado na nossa cabeça. E, portanto, não há a soma a priori dos sons que estão a acontecer à nossa volta, nem sequer a influência do tipo de colunas que são utilizadas a propagar no espaço, etc. Nem essa a questão. A questão é que está efetivamente concentrado. E tudo que é espaço de produção sonora a circular lá para trás e coisas que acontecem à frente, está nesse disco. E, portanto, é uma coisa que é curiosa ele editar, e a edição fonográfica neste momento é essencialmente digital, quer dizer, a ideia é ter o objeto, são alguns maluquinhos como eu, que gostam do objeto e ter o vinil e ter o CD e não sei o quê, mas na verdade a produção fonográfica é basicamente digital. Mas mesmo assim, ele tem o mesmo disco, editado em estéreo, normalíssimo, e claro, um equilíbrio, né, para aí fora, e um outro que é para ouvir com headphones, para ter uma outra experiência imersiva. Encontram soluções, quer dizer, há efetivamente possibilidades de... O que é que acontece? Acontece que nós temos os meios à nossa mercê para poderem ser utilizados. Claro que temos que os compreender para que eles se ajustem ao que é o nosso projeto. E eu, com isto, não estou a dizer que não... Eu passei bastantes dias no ateliê, durante estes períodos de confinamento, a fazer pinturas e aguarelas, porque me apeteceu. E porque a aguarela e a pintura sobre papel têm aquele tipo de resultado em relação àquilo que eu tinha pensado. E é, para mim, eu não estou a dizer que é uma fórmula, é assim que se deve fazer, nada disso, mas para mim, compreender o meio que é utilizado, e eu estou aqui a incluir as técnicas e tudo mais, compreendê-lo para que se ajuste ao que é efetivamente o que eu quero enquanto autor. E muitas vezes recorro a determinado tipo de meio porque me dá resposta direta em relação a isso. Não como forma, repito, não é isto, não é, vocês devem todos fazer isto, nada disso. O que acontece é que mesmo que haja alguém que tenha uma obsessão, por exemplo, o Rui Chaves. Rui Chaves trabalha em ferro, e em ferro
e sempre, invariavelmente, preto. Conheço uma obra cinzenta, uma obra vermelha, mas quer dizer, de resto é tudo. E não está mal, está muito bem. Ele compreende o meio as matérias que utiliza para desenvolver efetivamente o que quer em relação àquilo que pensa, é aquilo que projeta, não é? Ou o que acontece, porque há coisas que também acontecem no ateliê. Eu adoro ter a luta de ateliê e perceber que de repente o resultado está a apontar para outro sítio por causa daquilo que está a acontecer, não é? Sem destornar naturalmente a ideia, porque isso, digamos que é o fio condutor, ou olha, a partitura, se quisermos, se ela for utilizada como tal. Não sei se respondi com os devidos desvios e com outras contextualizações em relação àquilo que tu perguntaste, André, com experiência pessoal. Ou seja, o registro muitas vezes danifica efetivamente a experiência e não é claro. Agora, eu, muito sinceramente, não acho que, em relação ao que eu faço, dá algumas pistas, e as pistas que provavelmente até possam ser suficientes para que as pessoas possam querer ver o trabalho, se ele ainda estiver exposto. E o que é feito a nível da documentação não destornar por completo em relação ao que é o trabalho. Sim, é quase aquilo que o professor estava a dizer há um bocado de a própria ontologia não deve ser vista como algo, uma derivação que acontece no caminho, mas ser a própria base que nos leva a produzir, não é? E exato. acho que essa mudança de paradigma pode ser muito útil para quem de facto trabalha com estas disciplinas e com meios que vêm pôr em causa, lá está, uma maior desconstrução e uma maior organicidade. Exato. Com o espaço e para com os lugares e as diferentes coisas que se criam à volta. Muito bem, é isso. Eu penso que agora esta última pergunta é engraçado porque está a fazer um movimento circular. Vamos voltar um bocado ao espírito do início do aluno e daquela atitude de ser aluno. Nós gostávamos de perguntar ao professor, no contexto destas conversas sobre um bocado de arte realizadas pela Associação de Estudantes, se tem algum conselho ou se tem conselhos que possa dar a artistas que estejam a começar o seu percurso e que se queiram inserir no mercado de arte. O professor na altura, há bocado falou da internet, eu penso que estava-se a referir à internet, e acho que isso responde em parte a essa expansão do mercado e no fundo, para o bem e para o mal, as novas oportunidades que dá, mas gostávamos de saber assim, se pudesse dar 2 ou 3 conselhos, quais dariam assim, quais são os passos a tomar? Sim, volto a dizer que não como fórmula, como receita, sim, claro. porque isso é um bocado relativo, mas há uma coisa que eu volto a dizer e que disse há pouco: em primeiro lugar acreditar no que se está a fazer, não é? Porque isso eu acho que é absolutamente importante, porque eu acredito que passa para o trabalho. Isso é muito importante. E porquê? Porque se nós acreditarmos, reparem o seguinte, deixem-me só fazer aqui um pequeno desvio. Quem é que é efetivamente o primeiro crítico da obra que está a ser desenvolvida? É quem está a fazer, quer dizer, e que é aquele que realmente, acreditando, isto está, é isto. Sim, aliás, isso faz parte mesmo, não só de pôr o objeto em prática num contexto do mercado, mas acho que lá está, o acreditar é o primeiro passo à própria criação artística, porque se nós não acreditarmos no que estamos a fazer, não vamos encontrar novos pontos de contacto, novos pontos de arejamento intelectual e desconstrução de lugar, e desmistificação de lugares comuns, etc. E isso tudo acho que é esse radicalismo é sempre importante, pelo menos para mim, enquanto estou a trabalhar, perceber que o meu trabalho está sempre naquela margem, naquele limbo daquilo que eu ainda não conheço, daquilo que eu ainda não processo, daquilo que me é importante, que eu sei que vou por algum motivo, mas que acima de tudo me está sempre ali a instigar nesse limbo de desconhecimento e de desconforto. Sim. Não é? Acho que isso é muito importante. Sim. Pronto, isso como ponto de partida, obviamente, e não estando, repito, vou dizer novamente, não acontecendo como uma espécie de receita. Ponto 1, ok, vamos acreditar e tal, etc. Mas é absolutamente importante dentro do que é a produção em geral, mas também, efetivamente, aquilo que o André acaba de dizer. Depois há uma coisa que eu acho que também é importante, que é haver diálogo entre os pares.
Isso é uma coisa que eu também acho que é absolutamente importante. E não é aquela coisa obsessiva, e tal, e eu finco a pé, e não sei o quê, e é isto, e não sei o quê. Não, haver diálogo, efetivamente, entre os pares. Eu, quando digo os pares, é malta, gente, colegas, etc. Isso é importante, essa discussão coletiva. E não quer dizer que todos a fazer a mesma coisa, não, porque nunca é efetivamente a mesma coisa. Mas haver esse diálogo para que haja uma sincronia de discussão. Isso acho que também é muito importante. E que se expande, ou que pode expandir, e aí depende também de cada um, a possibilidade de poder, de algum modo, por iniciativa, fazer mostras para que os outros pares, os tais artistas que já estão na praça, por aí fora, possam ver o trabalho ou ter consciência de que está a acontecer. Eu vou-vos dar o exemplo de alguns ex-alunos, por exemplo, que se juntaram em grupo, não só para, torna-se economicamente mais execuível partilhar um ateliê para poder trabalhar, etc. Não só por causa dessa questão, mas também se juntaram para ter iniciativa de mostrar, ok? Utilizar as internets, etc., e por aí fora, como divulgação dos eventos ou desse tipo de acontecimentos que possam ser produzidos. Já houve casos, em anos passados, em que alguns alunos ou recém-artistas ou jovens artistas que, por iniciativa, fizeram esse tipo de mostras, insistindo, não é? Fazendo uma, duas, quer dizer, não é uma, ficamos aqui todos à espera a beber absinto para que venha aí o crítico de arte, etc. Não, haver alguma insistência de credibilidade em relação àquilo que acontece e que é mostrado, com uma ideia, etc., ou pela mostra por si só, e que acabam por ser efetivamente vistas. Nós temos vivemos num espaço que é minúsculo, quer dizer, Portugal é mínimo. Claro que há e tal o norte e o sul e não sei o quê, quer dizer... toda a gente se conhece, eu acho. Exato, e depois é absolutamente escusado, quer dizer, a coisa, o norte, o sul, I don't care, quer dizer, vamos alargar horizontes, não é? E que essas iniciativas acabam por ter visibilidade, não é? Não fazê-las só no núcleo, etc., e tentar que haja, de facto, uma espécie de abertura para que os trabalhos sejam vistos, não é? E depois, não nego a possibilidade de haver sortes no meio de tudo isto, de alguém que é influente e que vai ver a exposição e que de repente se encanta com o trabalho de alguém, ou até do coletivo, etc. E já aconteceu, com essa insistência, essa visibilidade acontecer. Porquê? Porque não era feita a porta fechada, era aberta e as pessoas tinham possibilidade de o ver, e que, passados uns anos, instituições pegaram nesse grupo e fizeram mostras coletivas posteriores. Eu vou-vos dar o caso, por exemplo, do Campanice, que é uma malta que foi basicamente toda aluno das Belas Artes e que tem um espaço coletivo de trabalho, portanto um ateliê. Eles daqui a uns tempos fazem mostras de Open Studio e tudo mais, divulgam, estão lá variedíssimos colegas, mas depois alargam o campo para quem quer efetivamente ir, e que acontece, e as coisas são vistas, não é? Eles vão fazer uma exposição numa instituição em Guimarães daqui a uns tempos, ou seja, esse tipo, eu quando digo insistência, não é por obsessão, a obsessão às vezes também é interessante acontecer porque, obriga-nos a resolver e a insistir, etc. Mas pronto, há esse projeto que é verdadeiro, não é? E que acontece depois ter consequências. Portanto, esse diálogo, começando entre alunos ou entre colegas, poder haver vamos lhe chamar, uma estratégia de ideia que depois possa efetivamente passar para o meio, porque nós não costumamos, de vez em quando em discussões entre nós, docentes, e entre avaliadores, etc., mas qual é que é a saída do mercado dos alunos que nós temos?
em tom de brincadeira, que não é brincadeira, eu diria que é 100% quem quiser efetivamente ser artista, porque isso é uma coisa que depois também, para além da formação, ou de que possam ter recebido durante este período de acompanhamento e de formação, e de pós-graduações e tudo mais, tudo isso depois pode efetivamente alargar, não é? Em relação ao que é um artista plástico, não é? E eu não estou a dizer que toda a gente tem que ser artista plástico, porque há pessoas que não lhes interessa de todo ser artistas plásticos, mas que têm este interesse de fazer uma formação dentro desta área da linguagem artística, etc., e da produção artística. Tudo bem. Olha, Inês, tu estás num curso que há uns tempos atrás houve um grupo de colegas tuas que fizeram entre si um trabalho de curadoria de alguns alunos foi recente, não foi, professor? Assim, foi relativamente recente, sim. 2, 3, 4 anos, não? Exatamente, pronto. Nós temos aqui um ano no meio que ninguém sabe o que é, se não contamos existiu, com ele assim, ou não contamos, não é? Contamos com este ano, não é? Passou, não passou e tal, pronto. Mas que fizeram um trabalho muito interessante, inclusive numa mostra coletiva do mestrado em artes plásticas, em que dos vários ramos do mestrado de artes plásticas, depois houve um trabalho em conjunto com colegas ou ex-colegas tuas de formação de curadoria, e que fizeram o trabalho conjunto dessa mostra coletiva. Isso foi um dos exemplos. Eu isso acho ótimo, quer dizer, porque às tantas nós dissemos, ok, venham aos estúdios durante o momento em que as coisas estão a ser produzidas, não só para ver o que está a acontecer, mas também para poder conversar com cada um deles e perceber o que é que pode ser alargado, o que é que pode ser efetivamente o trabalho que vai aparecer na exposição com uma ideia qualquer. Claro que se torna muito difícil quando o número é absolutamente alargado, mas também é possível, se o espaço for completamente amplo, poder receber. E isto não quer dizer que o facto de ser amplo temos que pôr lá uma coisa absolutamente gigante, não é? Ou o contrário, não é? Ter um espaço que até é bastante exíguo e de repente ter lá uma coisa que, não só ter aqui uma coleção de selos, mas não, às tantas dialogar com o espaço e expandir aquilo e haver outro tipo de gesto e de atuação. Na nossa área, eu fico muito contente e tento passar isso para os meus alunos, que é muito especial aquilo que a licença que nós temos para pensar acerca do trabalho e desenvolver o trabalho. Isso é fantástico. E atenção, não estou a dizer que acontece só connosco, mas acho que connosco efetivamente pode e deve acontecer. Eu acho, o que eu vou dizer, eu não sei se é um bocado de nicho, mas eu acho que os artistas ou os agentes culturais, assim, no geral, têm muitas vezes, pelo menos numa fase inicial, não é? Porque, pronto, saímos da licenciatura e agora o quê? Temos que ser curadores, temos que ser os próprios artistas, também têm que ser economistas, têm que ser... Então isso é bom, porque eu acho que vai ao encontro do que o professor está a dizer, essa liberdade um bocado especial, que eu acho que nós nos podemos dizer, isto é especial e em muitos casos pode ser muito, muito interessante, mas por outro lado às vezes é um bocado asfixiante, não é? Estamos à procura de espaço, e isto também, claro, estou a pensar nas redes, nos colegas que são iguais a mim e que também estão na mesma situação, mas em termos assim de sociedade é um bocado aos lobos, tipo, nós saímos da faculdade e agora eu tenho essa obsessão e agora estou mais a divagar porque é uma questão interessante. Mas não é Inês, não é exclusivo, não quer dizer que sim, eu percebo isso que tu dizes e é verdade, e muitas vezes parece que nós temos que ter um tempo dilatado para resolver outras coisas que são absolutamente necessárias para que depois as coisas possam acontecer, não é? Sim, exato. Nada comigo. Não, há muita gente, colegas vossos, colegas meus, etc., enquanto eu estive em formação, que têm esse lado de estratégia muito, sei lá, não só desenvolvido, ou a querer desenvolver, com um foco muito específico, e enfim, o equilíbrio de tempo que dedicam a essa estratégia é mais dilatado. Isso pode muitas vezes ter consequência no trabalho, mas há lugar para tudo. E é certo que vocês, e tudo isso que tu disseste é verdade, não sendo exclusivo, mas é expressivo dentro da nossa área, é verdade.
mas nós encontramos soluções. Eu acho que devemos encontrar soluções, mesmo no que se diz como soluções alternativas, etc. Claro que sim, pá. Isso, enfim, eu já aqui na nossa conversa falei, não querendo ser, repito, dinossauro, falei, no meu tempo era assim, era assado. Mas é verdade, isto é tudo muito rápido, não é? Há aqui uma velocidade que acontece, efetivamente, não é? E que ou nós tentamos acompanhar ou então encontramos ali um outro ritmo qualquer, mas que tem foco. A ideia é ter um foco e não é entrar num desespero. É importante que haja esse foco, mesmo que haja coisas que nós temos que resolver e que não, isto não estava nos planos, não era bem, não foi para isto que eu tive a minha formação, eu não sei nada de números e de Excel, etc. Olha, todos nós tivemos uma coisa muito curiosa. Eu, quando digo nós, é absolutamente dilatado, não só na formação artística, que é, reparem o seguinte, a pandemia não pediu licença para entrar, portanto, quando entrou de chancas, como se costuma dizer, ou seja, entrou. E houve aqui uma série de soluções que tiveram que ser tomadas, que muitas delas, não foi o melhor possível, ou não foi o melhor que deveria acontecer, mas que foram soluções que foram sendo construídas, não é? Para que a coisa efetivamente não pare. Claro que tu, e todos nós, e eu mesmo digo, curiosamente, houve algumas unidades curriculares onde efetivamente resultou esta alteração de falar para um ecrã, para uma câmara e ver tudo aos quadradinhos, etc. Até resultou. Curiosamente, e até, se quiserem, fiquei surpreendido, mas houve outras que não resultou absolutamente. O diálogo e a partilha coletiva, mesmo que isto seja muito coletivo, estamos todos juntos e estão todos a ouvir. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é? Aquilo que nós muitas vezes temos em discussões que acontecem por causa daquilo que nós temos à nossa frente e que é o grande motivo, que é o trabalho, não é? Nós temos que encontrar aqui, em alguns casos, coisas que simulam, mostra lá e não sei o quê, isto parece que sim, é uma reprodução, olha, está a ver e não sei o quê. E nós trabalhamos não só com esse resultado, vamos lhe chamar global, visual, plástico, etc., mas é importante também ter consciência das matérias, dos elementos e tudo mais. E quem trabalha o espaço, fica logo completamente descalço, passo a expressão, porque ficamos com, lá está aquilo que eu falava há pouco, uma altura e uma largura, não é? E neste caso, várias alturas e várias larguras. Eu pareço um videoclipe dos anos 80, eu sei, mas eu tenho o desktop. Porque não vale a pena, às vezes há pessoas que estão lá atrás, etc. Pronto, e isto é uma coisa que, enfim, apesar de ser um bocado tosco, é uma solução que está associada a toda a gente, ou pelo menos os meus alunos têm-me visto assim com este... Mas isso agora, só para finalizar aqui uma coisa, é interessante o professor falou agora do seu desktop, e se não fosse esta oportunidade, nenhum de nós tinha visto como é que é a sala do professor ou da professora. Afinal, essas pessoas não são só professores. Estou a brincar, mas tenho livros e tenho discos. A esfera doméstica passa para o nosso computador, é muito interessante também. Falamos muito disso no mestrado, foi interessante. É verdade. Eu penso que estou esclarecida, quer dizer, tenho mais perguntas que respostas, mas acho que o meu colega André também. Podemos marcar uma segunda versão, mas só lá para setembro, não é? Não, mas agora há outras vozes. Eu acho que esta coisa de haver várias vozes e várias opiniões e coisas que de repente são experiências que, apesar de se cruzarem, têm resultados individuais de cada um, e isso acho ótimo. Eu gosto imenso, muito sinceramente, e aconteceu em períodos diferentes, e vai acontecer para o ano que vem, haver mais que um professor dentro, por exemplo, do ateliê. Adoro, porque por vezes a última palavra é vossa, mesmo que, este disse-me uma coisa, aquele diz-me outra, e agora a última palavra é vossa. Claro que tudo que se diz e que se passa, enfim, é um facto, são, vamos chamar, verdades ou contextualizações, informações,
que resultam depois na investigação de cada um e o resultado da última palavra é mesmo vossa. E isso é ótimo, eu gosto muito. Claro. Penso que em termos da primeira parte, ou seja, este diálogo entre nós os três está mais ou menos, como a Inês estava a dizer, e também é importante e acho que é saudável de chegarmos ao final com mais perguntas e não apenas com meia dúzia de respostas como garantido, porque de facto as perguntas é o motor base para tudo o que é curiosidade e o desenvolvimento da humanidade e do saber. Sim, senhor, é isso mesmo. Pronto, olha, professor, queria-lhe agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui a falar consigo. Eu também agradeço. Foi uma conversa muito, muito bonita, gostei muito. E acho que então podemos... Sim? Mas abríamos aqui um... Pois. É isso que eu ia dizer. Podemos então... Frisou. Agora também temos esta coisa que... Pois. Pronto, tu ficaste, congelaste, mas eu acho posso acrescentar, se alguém quiser dizer alguma coisa. Ou dizer, ou perguntar, ou comentar, ou não sei. Sim. Ok. Pronto. É não sei se quem está a participar quer dizer alguma coisa. Ligar o microfone e falar. Talvez a câmara, se calhar não. Mas pronto, estamos aqui na fase final. Se quem quiser acrescentar alguma coisa, ou se calhar debater alguma coisa, ou dizer não é nada disso. Exato. Está à vontade. Claramente. Pronto. Nada. Ninguém quebrou o gelo. Mas pronto, também já tivemos aqui uma série de questões. Sim, que foram, enfim, faladas, é isso, não, lá está, foram mesmo faladas e que, obviamente, havendo disponibilidade, mesmo que não seja neste formato e que se cruzem comigo e queiram perguntar alguma coisa, estejam completamente à vontade. Nem sempre estou disponível, olha, porque vou a correr e porque já vou atrasado e que não sei o quê, mas também já aconteceu o contrário, encontrarmos que eu estou com muita vontade destes encontros mais próximos, mesmo com máscara, que se lixe, não há problema. Mas estou completamente disponível, enfim, que se possa expandir em relação àquilo que foi falado e não só. Claro. Está bem? Olha, muito obrigado, professor. Obrigada a todos. Eu que agradeço. E a todas. Uma boa tarde a todos e boas férias, não é? Que também é uma coisa sim. que parece que se aproxima. Vamos aproveitar. Obrigado. E bom trabalho. Obrigado. Obrigada igualmente. Obrigado igualmente. Boa tarde. Fiquem bem. Tchau.